Graça e paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, você que está me assistindo mais uma vez aí, eu louvo a Deus pela sua vida, que nesse tempo todo aí está assistindo esses vídeos, se edificando. A cada dia o Espírito Santo nos traz uma palavra nova para poder meditar, e quanto é importante essa meditação na palavra do Senhor, diariamente, semanalmente, mensalmente. Cada dia nós precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo físico, precisamos também nos alimentar da palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, que está firme e forte aí, todo esse tempo assistindo esses vídeos. Eu convido você aí a dar um like lá nesse vídeo, ir lá no joinha e dar um like lá e divulgar também esse vídeo para que mais vidas venham ser alcançadas pela palavra de Deus, para que mais vidas venham ser agraciadas pela palavra do Senhor Jesus, porque a glória e a honra é toda dele, meu amado. Eu só sou um simples instrumento na presença de Deus, um simples instrumento nas mãos de Deus, uma ferramenta nas mãos de Deus, que Deus, pela sua misericórdia, me usa para poder chegar essa palavra até o seu coração. E hoje, sem demoras, nós vamos lá em Gálatas, no capítulo número 6. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a carta que Paulo escreve aos Gálatas, na igreja da Galácia. E ele vem falando sobre plantar e colher e tempo, e sobre o que plantar. E Paulo traz ensinamentos tremendos nessa carta aqui, que nós precisamos meditar dele. Então, Gálatas capítulo número 6, no verso número 7, diz a palavra de Deus assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, nós colheremos. Vou ler aqui o verso número 9 novamente. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Paulo vem trazendo aqui um grande ensinamento para nós sobre colher, porque é verdade, meu amado, de fato, que se nós plantarmos, nós vamos colher, né? O agricultor e o homem do campo aí, para ele poder colher o feijão, ele tem que fazer o quê? Ele tem que plantar o feijão. Para ele colher o milho, ele tem que fazer o quê? Ele tem que plantar o milho. Ninguém planta milho e colhe batata. Ninguém planta cebola e colhe espinafre e colhe outra coisa. Não, aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Então, Paulo traz esse ensinamento aqui para a igreja, de que se nós plantarmos algo da carne, então nós vamos colher algo da carne. Agora me diga uma coisa, o que nós temos de bom na nossa carne? Nada. Não temos nada que se aproveita na nossa carne. Mas, pelo contrário, o que nós plantarmos do Espírito, nós colheremos a vida eterna. E um pouquinho antes, aqui no capítulo 5, Paulo já vem falando sobre isso. Mas o que eu vou plantar então, se... O que é isso? Plantar da carne? O que é plantar da carne? O que é plantar do Espírito? Eu estou meio perdido nessa carta aí. O que Paulo está falando aqui? Se você pegar no verso 5, lá no capítulo número 19, Paulo vem falando assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? Isso eu vos advirto como antes eu vos adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós plantarmos essas coisas da carne, nós colheremos o que então? Nós colheremos a destruição. Se nós plantarmos palavras ruins, palavras de maldição, se nós plantarmos palavras malditas, ganância, arrogância, inveja e tudo isso, nós vamos colher o quê? Nós vamos colher coisas ruins para nossas vidas. Quando nós confessamos coisas ruins, quando nós falamos coisas ruins, quando nós levamos a vida nesse tom de palavras medíocres e coisas ruins, nós vamos colher o que é bom? De forma alguma, meu amado. Nós vamos colher coisas ruins. Então, se nós começarmos a falar coisas malditas, coisas que não agradam a Deus, nós vamos colher maldição, nós vamos colher perdição, nós vamos colher destruição. Mas quando nós colhemos coisas, quando nós plantamos, semeamos coisas do Espírito, nós colhemos a vida eterna. E o que seriam essas coisas do Espírito? No verso 22 do capítulo 5, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Então, se eu plantar amor, não tem como eu colher discórdia, não tem como eu colher inveja, não tem como eu colher outra coisa. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eu plantar essas coisas, eu vou colher a vida eterna. Eu vou colher isso para a minha vida. Então eu preciso abandonar o hábito de falar palavrões, palavras de baixo calão, palavras chulas, palavras que não agradam a Deus, mudar o meu vocabulário e começar a professar palavras boas, palavras de bênção, palavras que agradam o coração de Deus, palavras que edificam. Sabe aquelas pessoas negativas que você vai contar alguma coisa e fala assim: poxa, irmão, olha, poxa, eu comprei um carro novo. Ah, comprou? Pagou à vista? Não consegui pagar à vista, eu parcelei. Ah, mas parcelou em quantas vezes? 60 vezes? Em 100 vezes? Ah, do que adianta? Eu prefiro ficar com o meu carro velho. Né? Quando você fala para aquela pessoa: ah, consigo comprar uma casa? Ah, eu consegui comprar uma casa. Ah, mas não vai falar que é uma casa de 2 quartinhos, uma casa de 50 metros quadrados, uma casa de 40 metros quadrados. Porque é melhor nem ter casa, porque ter uma casinha desse tamanho aí, melhor nem ter casa, né? Você não concorda comigo? Sabe aquelas pessoas negativas que pensam dessa forma? Essas pessoas só colhem coisas ruins, por isso que elas são amarguradas, por isso que elas são tristes na vida delas, e elas tentam contaminar você com aquela tristeza, com aquela coisa ruim que elas têm na vida delas. Mas não é dessa forma que nós devemos agir. Nós devemos fazer o quê? Plantar, assim como o texto vem falando, plantar coisas boas, plantar coisas que alegram a Deus, plantar coisas que edificam o próximo. E se alegrar com a alegria do próximo. Quando o teu irmão chegar diante de você e falar que teve uma conquista, se alegre junto com ele, glorifique a Deus junto com ele, exalte o nome do Senhor, glória a Deus pela sua vida, estava orando por você para você ter essa conquista, e aí você vai começar a colher coisas boas na sua vida também. No verso 9, Paulo fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Então, se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o mal? Não, se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem. Então, você que está me assistindo aí neste momento, que tem um pensamento contrário: aquela pessoa é muito ruim, aquela pessoa fez mal para mim, aquela pessoa não interessa, não importa o que ela fez, faça você a sua parte. Faça você a sua parte, porque você vai colher aquilo que Deus vai mandar para você, o bom, o melhor dessa terra. Então, eu preciso plantar coisas que edificam na vida das outras pessoas. E
principalmente daquelas pessoas que nós não vamos receber nada em troca, sabe? Daquelas pessoas que não têm condições de trazer, de nos devolver algo, né? Daquelas pessoas que são pobres, aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas que não têm condições, se nós plantarmos na vida delas, e quando eu falo plantar, eu falo também muitas vezes algo financeiro, uma cesta básica, um remédio, uma ajuda em dinheiro, e não esperando receber em troca. Porque quem fazem isso, na época da Bíblia, Jesus fala que eram os fariseus, né? Era aqueles cobradores de impostos que faziam isso, ajudavam as pessoas esperando fazer o que? Esperando receber de volta. Mas não, nós somos diferentes. Nós precisamos ajudar aquelas pessoas, mesmo que pensando que elas não vão retribuir aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo para Deus. É para Deus que nós estamos fazendo, e é Ele que vai dar o galardão para nós, né? Em Mateus capítulo número 2, no verso número Mateus capítulo número 6, desculpa a enrolação aí, que eu fiz um procedimento na boca aqui, ainda está meio difícil aí, mas vamos lá. Mateus capítulo 6, no verso 2 e 3, a palavra de Deus ela é bem clara, que ela fala que quando nós dermos esmolas, não faça tocar diante de nós as trombetas, não me mostrando, eu ajudei ele, eu ajudei aquilo, eu ajudei ele, eu fiz isso, eu fiz essa doação, eu fiz aquilo. Não. A glória é de Deus, a glória é do Senhor. Eu ajudei porque Deus me abençoou e eu pude ajudar. No verso 3 fala assim, de Mateus 6, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Então, eu não preciso ficar postando selfie da cesta básica que eu dei, daquilo que eu fiz. Eu não preciso ficar saindo e espalhando para todo mundo que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é Deus que vem em secreto que vai me abençoar. E é no tempo que eu quero, de forma alguma. Volta lá em Gálatas, no capítulo número 9, no capítulo número 6, no verso número 9, ele fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos. No tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos, há uma condição, meu amado. Se nós não desanimarmos, nós vamos colher. O agricultor, ele não joga semente lá e no outro dia ele vai lá colher. Não, ele joga a semente, ele passa o veneno lá, ele tem que molhar, ele tem que regar a plantinha lá, ele tem que esperar crescer, ele tem que esperar amadurecer aquele fruto ali, está no tempo da colheita para ele poder colher. Aí sim ele colhe, aí sim ele é abençoado, aí sim ele tem alegria no seu coração. Da mesma forma, a palavra de Deus nos fala aqui. Então, quando eu semear algo, eu não posso semear esperando colher amanhã. Não, eu preciso semear esperando de Deus, que Deus que me dê a recompensa, que Deus que me dê uma colheita farta, uma colheita boa, porque Ele tem poder para isso. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida, porque o nosso tempo que já passou e bastante. Então fique com esse pensamento. Devemos fazer o bem, fazer o bem, plantar coisas boas, falar coisas boas, palavras que edificam, que da sua boca saiam palavras que edificam a vida dos outros, e nunca amaldiçoe. Nunca amaldiçoe, porque você, quando amaldiçoa, você está trazendo maldição para a tua própria vida. Então, para a tua vida, para ter uma colheita boa, para ter uma colheita cheia de bênçãos, então fale bênçãos. Fale coisas boas, fala palavras que edificam, e você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.